O Brasil não é um país pobre. O problema é que algumas pessoas querem ter mais do que as outras. Esse é o comentário feito pelo economista Ladislau Dobor, que propõe caminhos ao analisar o tema da inclusão produtiva. Confira. Estamos chegando nesse fim de 2022 em busca de novos caminhos, né? Porque o último ano em que crescemos foi 2013, estamos no 9º ano de economia parada. Lembrando que o Brasil tem um crescimento populacional da ordem de 0,8%, ou seja, quando nos apresentam que crescemos 1% ou 1,5%, isso simplesmente é estagnação, né? Como é que a gente retoma? Eu acho que o eixo central é da inclusão produtiva, né? A inclusão produtiva significa, dinamizar a renda na base da sociedade, porque quando a renda é extraída para grupos financeiros, para exportação de bens primários, que são os dois únicos setores dinâmicos no Brasil, eles não geram emprego, não dinamizam a economia. Quando você põe mais dinheiro na base da sociedade, isso gera demanda. As empresas podem produzir mais. Em vez de desindustrializarmos, vamos reindustrializar. E ambos geram recursos para o Estado, tanto os impostos sobre o consumo como sobre os processos produtivos, e a conta fecha em termos financeiros. Então a inclusão produtiva é o eixo central, a meu ver, dessa redinamização da economia, né? Isso significa mais recursos na base da sociedade, retomar o aumento do salário mínimo, sistematizar e estabilizar o que se transfere para as famílias, o conjunto dos processos distributivos que a gente conhece, né? Um segundo eixo também é de assegurar as políticas sociais. Quando você favorece a saúde privada, a educação privada, você está favorecendo o aprofundamento da desigualdade. Lembrando que a desigualdade é o nosso desafio estrutural principal. Inclusão significa justamente trazer um andar de baixo para dentro do processo econômico, senão o conjunto da economia não funciona. As políticas sociais envolvem saúde, educação, habitação, segurança, são coisas que funcionam de maneira muito mais eficiente e dinâmica quando são asseguradas de maneira pública, gratuita, de acesso universal. E é assim que funciona no Canadá, funciona na Alemanha, funciona na Suécia, funciona na China, na Coreia do Sul, em outros, né? Isso é simplesmente uma questão de bom senso, porque políticas sociais, no sentido amplo, elas se racionalizam muito mais quando são asseguradas para todos e não para minorias e apenas muletas para os mais pobres, né? Em outro nível, nós temos que assegurar políticas de emprego, né? Nós temos essa imensa subutilização da mão de obra no Brasil e tantas coisas para fazer. Isso se faz através de políticas de infraestruturas, de políticas de garantia de emprego. Todo município tem gente parada, pode criar cinturões verdes, hortifruti granjeiros, fazer programas de trabalho de saneamento básico, enfim, utilizar gente que está parada, isso simplesmente rende. E temos que voltar a colocar na mesa o problema, a questão da jornada do trabalho, né? Em muitos países já se trabalha com horários muito mais reduzidos, o que gera outras atividades, permite às pessoas estudarem mais, permite desenvolver atividades culturais, né? Nós sabemos os caminhos, vamos ter que pensar como financiá-los, mas o Brasil não é um país pobre. Volto a dizer o que eu trago tantas vezes: você divide o PIB pela população, dá 13 mil reais por mês por família de 4 pessoas. O problema é que algumas pessoas querem ter mais do que os outros. Reduzir a desigualdade e dinamizar a economia são dois eixos que funcionam juntos. Para ler mais sobre o assunto comentado por Ladislau Dobor, basta entrar no seu site, que é o dobor.org. Lá é possível ter acesso ao seu livro Resgatar a Função Social da Economia, uma questão de dignidade humana.